Boa noite novamente e também boa tarde, bom dia para os internautas que vão nos ver na internet, porque a palestra é gravada e depois fica à disposição no YouTube, para quem quiser assistir depois. É sempre uma alegria voltar nessa casa, voltar nessa sala de estudo, aonde a gente sempre aprende um pouco mais. E hoje eu trouxe um estudo para vocês do livro Vinha de Luz. Vocês conhecem esse livro de Emmanuel? O Vinha de Luz é de uma série do Espírito de Emmanuel que discute passagens, pequenas passagens do Evangelho. Então você tem Vinha de Luz, Fonte e Vida, Caminho, Verdade e Vida. Esse aqui é inclusive de novas edições que a FEB lançou. Está muito bonito os livros e tem muita sabedoria de Emmanuel. Emmanuel, eu não sei se vocês sabem, é o espírito mentor do Chico Xavier. Ele foi aqui no Brasil o padre Emanuel da Nóbrega, o jesuíta. Então ele tem a missão sempre teve a missão, né, de trazer o Evangelho aqui para a terra de Santa Cruz, a terra do Brasil. E ele é um estudioso dos Evangelhos, ele é um teólogo maravilhoso, né, estudou durante várias vidas, e através do Chico Xavier ele traz essa coleção de livros que é extraordinário, né? Eu li esses livros assim, antes de dormir, são capítulos pequenininhos, e antes de dormir eu li um capítulo e na hora que eu acordava eu li outro capítulo. Isso quando eu era estudante de graduação, faz tempo, faz muito tempo. E foi muito bom para mim, sabe? Então, é um livro que eu recomendo a todos. E eu escolhi para vocês aqui o livro é Vinha de Luz, Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel, e é o capítulo 142, cujo título é Tribulações. Tribulações. A gente nem está vivendo tribulações, né? Nem estamos passando por uma pandemia, nem estamos sentindo falta de tudo quanto há e passando uma série de dificuldades. Por isso que eu escolhi esse livro. E o Emmanuel comenta uma passagem, dessa vez não do Evangelho, mas uma passagem de Paulo de Tarso, na Epístola de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Ele pega esse pedacinho que Paulo fala assim, ó, também nos gloriamos nas tribulações. Nós também, né, rendemos glória, agradecemos a Deus nas tribulações. Paulo de Tarso foi considerado o apóstolo dos gentios. Ele não conheceu Jesus. Paulo, ele viu Jesus na entrada de Damasco, né? Ele teve uma visão de Jesus já desencarnado. Ou seja, ele teve uma visão mediúnica. Podemos talvez até dizer que Jesus materializou para ele, apesar que a gente não sabe se foi uma materialização ou não. Mas foi tão intenso que Paulo ficou cego. E Paulo, para se transformar de perseguidor dos primeiros cristãos para seguidor de Jesus, levou muito tempo. Né? Naquele momento ele cai de joelho e fala que é servo e tal, aquela coisa toda, mas para ele se transformar, ele passou por muitas tribulações, para começar a cegueira, né? Que teve um cristão que foi lá, deu um passe nele e ele voltou a enxergar. Isso tudo está descrito no livro Atos dos Apóstolos. E o incrível que, apesar das cartas de Paulo, está depois dos 4 evangelhos na Bíblia, Paulo
é considerado os primeiros escritos, as cartas, as epístolas dele são os primeiros escritos, comprovadamente. Então, Paulo não conheceu Jesus. Paulo não leu os evangelhos de Marcos, etc. Ele não leu. O contato dele com Jesus é mediúnico, que ele tem depois, durante a missão dele todinha. E Emmanuel é um discípulo de Paulo. Emmanuel gosta muito de Paulo, ele cita muito Paulo. Inclusive, o padre Emanuel da Nóbrega foi o fundador da cidade de São Paulo. Ele que nomeou a cidade, deu o nome dela de São Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo. Então, São Paulo é do Paulo, dado por Emmanuel, lá na época do Brasil colônia, quando estava reencarnado. Mas vamos ver o que Emmanuel fala para a gente começar o estudo de hoje. Vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente começar o estudo de hoje. O Emmanuel, ele sempre comenta uma passagem do Evangelho, né? E ele cita a passagem toda, o versículo todo. E, não é aqui, deixa eu só achar aqui, achei. E ele começa assim, ó, comentando Paulo de Tarso, os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. Todo mundo sabe o que é tribulação, né? Do dicionário, evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade. E aqui a gente já começa a refletir. Por que júbilo com atribulações? Júbilo. Né? Ele fala, glorificamos nas atribulações. Olha que coisa estranha, porque o que a gente pode pensar é que nessas dificuldades a gente venha ficar triste, não é não? Chateado, revoltado. Essa é a situação natural da gente. Quando a gente tem uma tribulação de, por exemplo, perder dinheiro, a empresa falir, perder o emprego, um parente desencarnar, uma dificuldade muito grande, uma doença, um acidente, uma pandemia, tudo isso são tribulações. E como que ele ficava com júbilo perante tudo isso? Então vamos continuar para a gente entender. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Realmente, o cristianismo, que é os ensinamentos originais de Jesus, que estão lá nos evangelhos, né, nas epístolas de Paulo, em outros estudiosos cristãos, são conhecimentos para todos os tempos. E eu vou lembrar só de um aqui, que Jesus fala no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos. Olha só, os aflitos são aqueles que sofreram aflições, tribulações. E Jesus fala bem-aventurados, felizes. Então, o cristianismo era, inclusive, olha só, chamado do Consolador, porque a doutrina de Cristo era consoladora. E ele fala assim, venham a mim aqueles que estão aflitos, que têm um peso enorme nas costas, porque eu vos aliviarei. E ele fala assim,
E eu rogarei, quando ele já sabe que vai morrer, ele fala assim, eu rogarei ao Pai que vos mande outro Consolador, o Espírito de verdade que há de esclarecer todas as coisas. Então a doutrina espírita é também chamada doutrina consoladora. A filosofia espírita, ela é muito consoladora, como a gente vai ver no estudo de hoje. Emmanuel continua. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade. Ele era chamado apóstolo dos gentios, porque ele ensinou o cristianismo para os romanos. Os romanos eram romanos e gregos, né? Eram gentios, não eram judeus. Então, muitos aprendizes não lembram que o apóstolo dos gentios, ou da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias à porta de Damasco, fixando-lhe a transformação sobre o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigiam ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem de dúvida quanto o preço que lhe causou ou custou a redenção. Somente quem estudou o tanto de atribuição, o tanto de aflições, tribulações que passou Paulo, é que vai saber. Vocês já leram o livro Paulo e Estevão? Quem leu? Maravilhoso, né? O livro Paulo e Estevão conta a história do Paulo e do Estevão, que foi um discípulo de Jesus, apedrejado por Paulo, não diretamente, mas por influência dele. E contra toda a trama, porque a gente não sabe, o Ato dos Apóstolos é muito curtinho, o romance de Emmanuel é grandão, e ele descreve detalhadamente. Então o romance conta em detalhes todo o sofrimento que Paulo de Tarso passou, né? Na verdade, Saulo, que era o nome dele antes da conversão, passou. Então, ele ficou no deserto, ele foi preso várias vezes, ele foi torturado várias vezes. Então, assim, passa tudo isso, tanto de coisa que ele passou. Mas essas aflições, tudo isso que ele passou, fez um bem enorme para ele. Vamos ver o que ele fala mais aqui no texto. Muitas vezes reporta-se as dilacerações. O Emmanuel é terrível, viu, gente? Ele usa cada palavra que a gente não está acostumado a usar. Dilacerações. Dilacerações. O que é isso? Vocês sabem? Corte, cortar, né? Arranhar, machucar, né? Ferir, ferimentos, né? Então, reporta, vamos traduzir, aos ferimentos do caminho, salientando as estações educativas e restauradores entre o primeiro clarão de fé, que é o que ele viu a Jesus, e o supremo testemunho, que ele foi preso e morto, né? Então, o testemunho dele final foi morrer por Jesus. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, chicotadas, né? Desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus que lhe for ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar para reencontrá-lo. São indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação.
Agora Emmanuel volta para a gente. Agora ele deu o exemplo de Paulo, né? E Emmanuel fala assim agora: reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Então agora é nós, cada um de nós, diante dos ensinamentos de Jesus, da filosofia cristã, que eticamente é a mesma coisa da filosofia espírita. O espiritismo, basicamente, ele relembra algumas coisas do espiritismo, do cristianismo, que foram esquecidos pelas religiões, mas que estão lá no Evangelho. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou situação, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Olha só como que Emmanuel é sábio, e ele fala o seguinte: todos nós reencarnamos na Terra, mas nem todos têm a missão, a reencarnação, o projeto de vida de ser um líder de nação, um prefeito de uma cidade, alguém que tenha posição de liderança, seja aí poder econômico, poder político, poder qualquer. Mas todos têm poder sobre si mesmo. Olha como é que isso é forte. Nós não podemos, muitos de nós não têm poder para definir coisa para as outras pessoas, apesar que temos, né? Porque nós somos pai de família, tem filho, e aí quem que vai exercer o poder ali é o pai, a mãe, né? A gente tem alguns sim sobre os outros, influência sobre amigos, mas, sem exceção, todos nós temos poder sobre nós mesmos. Então, quem define o que é bom e o que eu devo fazer sou eu mesmo. Chama autonomia. Todos nós somos autônomos. Outra palavra é liberdade. Todos nós temos liberdade de agir. Mesmo se estivermos presos na cadeia, mesmo lá dentro, o controle sobre nós, de que nós vamos fazer lá dentro, é nosso. Agora vem o cerne do estudo. A essência que eu quero trazer para vocês hoje, para vocês levarem para casa. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Tem gente que reza todo dia assim: Deus me dê paciência. Como é que Deus dá paciência para a gente? Me respondam. Será que é mágica? Ele chega assim e fala assim, joga paciência no coração e no ser nosso, na nossa alma? Se fosse assim, ele já tinha criado todo mundo perfeito. Anjo, né? Um ser angelical com todas as perfeições. Ele quer que a gente desenvolva por nós mesmos, com o uso da nossa liberdade. Para quê? Para que a gente tenha o mérito. Eu desenvolvi a paciência. E como é que Deus faz para a gente desenvolver a paciência?
Isso, joga uma sogra chata na sua vida, joga um filho difícil, joga uma situação de tribulação, de aflição, para você desenvolver a paciência. Então a pessoa reza para Deus desenvolver a paciência, Deus dá uma oportunidade para você desenvolver a paciência, e você o que faz? A gente, no momento que a gente tinha que usar da paciência e desenvolver a paciência, a gente se revolta, a gente briga, a gente cai em depressão. Então, olha só, tudo o que acontece na nossa vida, mesmo as coisas ruins, tem um objetivo divino. E mais, a fortaleza, desenvolve a paciência e a fortaleza. A gente fica pedindo fortaleza. Mas como é que a gente vai desenvolver essa fortaleza? Quando chegar um problema para a gente, e a gente ter que desenvolver essa fortaleza. Igual ele falou aqui, ficar na ociosidade não vai fazer com que ninguém desenvolva. Então, é nesses momentos difíceis que nós temos que enxergar como oportunidades divinas para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos continuar. Vou ler de novo, tá, gente, esse parágrafo, que é o mais bonito e é a essência. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Emmanuel é fantástico para construir frase bonita. Ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com um dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá de trabalhar. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. Olha só, ele falou aqui o que é a nossa vida, gente. Nossa vida é uma passagem. Tem um Espírito que nos orienta, ele fala assim, ó, ô gente, desde que vocês nasceram, vocês entraram na fila. Você só não sabe a posição da fila que vocês estão. Aí nós perguntamos, que fila para quê, Pedro? Ele falou assim, ó, fila para o desencarne. Todos nós aqui estamos na fila. Eu não sei se eu vou primeiro, se eu estou na frente de vocês, né? Aí você fala, o velhinho ali está na frente. Está nada. Alguém aqui que está jovem vai primeiro, já não sabe. Mas todo mundo está na fila, está ou não está? Uai. Então a vida, a existência terrestre é passagem para a luz eterna. Prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Cristo veio cá para ensinar o caminho é amor. Seguir Ele é buscar o amor. Ponto. No exame, último parágrafo, gente. No exame, pois, das considerações paulinas, né, desse Paulo falando que ele exultava até nas tribulações, não ouvidemos. Olha o Emmanuel de novo. Quem sabe o que é ouvidar? Isso é da época do meu avô. Você sabe o que é ouvidar? Não sabe, não? Alguém sabe o que é ouvidar? Esquecer. Então, não ouvidemos, não esqueçamos. Não esqueçamos que Jesus veio até nós, ou seja, reencarnou no planeta, ensinou para a gente. Cabe-nos marchar
desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa, desconhecida terra de nós mesmos. Desconhecida terra de nós mesmos. Nós nos desconhecemos demais. Não sabemos os nossos limites, não sabemos o que nós temos de paciência, de fortaleza, o que nós conseguimos aguentar. E as atribulações do mundo, a própria vida na Terra, que é uma vida difícil, vem possibilitar isso. Vocês acham que existe alguém que reencarnou e que não sofreu? Me citem um. A própria condição de materialidade do planeta nosso já traz sofrimento. A faixa evolutiva planetária chama de provas e expiações. Não é um planeta de felicidade. Mas a gente vem aqui exatamente para a gente nos conhecer e testar. Porque nesse teste, nessa experiência, é que nós vamos desenvolvendo, nos conhecendo e nos desenvolvendo. Então, o que acontece? Essa pandemia aí foi algo terrível que aconteceu com a humanidade. Terrível. Mas fantástica e maravilhosa para que a gente possa evoluir espiritualmente. Materialmente também, né? Porque descobriu-se novas vacinas, começou a usar aqueles computadores para reunião online, vídeo online, né? Coisa que já tinha, a gente não fazia. De agora para frente, a gente vai poder falar com nossos filhos à distância com muita facilidade, né? Houve uma tecnologia que foi desenvolvida de várias formas, mas é a oportunidade do nosso planeta evoluir. Um monte de gente tendo depressão, tendo doenças mentais, pânico, dificuldade de ficar em casa com a família. Olha só, foi forçado a ficar na família. Aí teve um tanto de separação, porque o homem não aguentava ficar com a mulher, nem a mulher com o homem. Ou seja, foi colocado um tanto de situação, limite, para a gente testar a nossa competência, a nossa capacidade de desenvolver paciência, de desenvolver nossa fortaleza, de desenvolver a capacidade de convívio com o outro, a inteligência para buscar outras soluções diferentes daquelas comuns. E, principalmente, gente, a oportunidade de aprender a amar. Essa foi uma das grandes lições que essa pandemia trouxe para a gente. Porque nós ficamos isolados, 1 ano e meio quase isolados. Muitas vezes, alguns nem podiam ver pai, mãe, avô, avó, a não ser pelo computador. Para que a gente sentisse essa necessidade, a necessidade do outro. Para nos mostrar que nós precisamos um dos outros. Estou olhando para vocês agora, estou vendo todo mundo de máscara. Vocês já imaginaram isso há 2 anos atrás? Como é que seria impossível a gente perceber? Que agora teríamos que usar. A gente não pode mais se abraçar. A gente abraça uma pessoa e tem que ir lá encher de álcool gel, tomar banho, trocar a roupa, porque não sabe se a pessoa está infectada de Covid. Graças a Deus estamos saindo, né? A maioria vacinada, mais tranquilo, não tem tanto aquele perigo de morte, mas quanta gente morreu? Quem aqui teve um parente ou conhecido que morreu de Covid? Levanta a mão, quem teve um parente ou amigo. Olha, quase todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Olha que coisa terrível. Então, gente,
nós precisamos aproveitar essa oportunidade para desenvolver espiritualmente. E como que é isso? Emmanuel fala aqui, seguir os passos de Jesus. Qual é o maior ensinamento que Jesus veio pessoalmente dizer? Que a vida na matéria não é a única, né? Que o mundo espiritual existe, que a gente continua depois do mundo espiritual, por isso que ele voltou, né? Ele desencarnou e voltou e apareceu e falou, olha, eu estou vivo, então a gente fica vivo, tem um outro mundo, isso aqui é só uma passagem. Mas também falou que o objetivo da vida aqui é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a ética dele, e essa é a maior sacada. Por quê? Se eu penso só em mim, o ego, né, eu mesmo, egoísmo, só penso em mim, a minha vida vai realmente ficar cada vez pior, eu vou entrar em depressão, em cada sofrimento eu vou achar o pior pessoa do mundo, e a minha vida vai ser cada vez pior. Agora, se eu começo a sair do egoísmo e pensar no outro, altruísmo, pensar em alguém além de mim, e que começa com a família, sem dúvida, a família é o laboratório do amor, então eu começo a pensar no meu pai, na minha mãe, no meu filho, na minha esposa, nos meus parentes, e começo a querer fazer o bem para eles, vamos pensar só na família. Eu começo a tirar o foco de mim, estou preso, estou gordo, estou feio, não sei o quê, estou deprimido, não sei, e começa a procurar, a gente fala chifre em cabeça de cavalo, nós mineiros, quer dizer, procurar problemas que muitas vezes são irreais, imaginários, e começa a buscar a fazer o bem. E para cada ato de amor que você consegue fazer, seja até para um familiar seu, você já se sente bem. E se é para um desconhecido, e se você não vai receber nada em troca, mais bem você se sente. Porque você está cumprindo essa essência, que é a essência da humanidade, que é a essência que está escrito no DNA divino nosso, do amor. Que é o que Jesus ensinou e os grandes discípulos dele, como Santo Agostinho, como o São Francisco de Assis, como Chico Xavier, como a irmã Dulce, como Divaldo. Ou seja, você começa então a não ficar só focado e só vendo a si mesmo e seus problemas, mas você começa a usar o seu tempo, o seu serviço, a sua atenção para ajudar as pessoas. E não é só ajudar materialmente, não. É ajudar, por exemplo, se você tem a capacidade de conversar, de ouvir, se preparar e vir aqui de voluntário ajudar as pessoas que estão sofrendo, que precisam de alguém para ouvir. Está cheio aqui, gente querendo se suicidar, gente passando dificuldades enormes e que precisa de alguém para ouvir. Talvez um amigo seu que precisa desabafar, nem precisa ser aqui no centro, no trabalho, em qualquer lugar, e você dedica a ele o quê? Meia hora, 15 minutos para ouvi-lo, e ele sai de lá melhor, te agradece e você se sente bem porque fez alguma coisa boa. Você lembrar de uma pessoa que está sozinha, que está, ligar para ela, ou fazer uma visita, ou mandar um WhatsApp que seja para essa pessoa. Lembrei de você, você está bem? Como é que você está? Então, são pequenos atos que tiram o foco da gente, que tiram o foco do nosso problema, e que a gente passa a ajudar os outros, a ver os outros, a compartilhar um pouco da nossa vida com outras pessoas.
Então, gente, todas essas dificuldades e tribulações, elas existem para que a gente evolua. Só que a gente fica muito tempo assim, muito focado naquele problema, naquelas tribulações, e a gente não consegue, por exemplo, ver esse problema de um outro ângulo, de um ângulo maior, que vai nos ajudar a ver esse problema de uma forma mais real. Por exemplo, quando a gente analisa que essa vida, nós estamos aqui de passagem, que ela é uma passagem, muitas vezes aquele problema ele fica pequeno. Porque essa vida que eu considero a minha vida, é uma das minhas vidas. E eu sou um espírito imortal. E aquilo que está me tirando o sono é um desespero danado. Calma, calma. E a gente olhando ele de uma perspectiva espiritual, porque nós somos espíritos, não somos corpo, aquele problema diminui e se torna um problema localizado, um problema que está ali naquele tempo e que vai ser solucionado porque nós somos espíritos imortais. O trabalho, estou encerrando, tá, gente? Já estamos... Você nem me avisou, né, que faltava 5 minutos. Então, estamos encerrando. E eu queria ler para vocês aqui, para a gente encerrar, um pedaço de um livro maravilhoso que eu recomendo a todos lerem. Não sei se vocês conhecem Leon Denis, já ouviram falar? Leon Denis é um dos continuadores de Allan Kardec. É um filósofo francês extraordinário. Das pessoas que melhor escreve, ao meu ver. Né? E ele tem um livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E para encerrar o estudo de hoje, eu gostaria de ler essa frase que está nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito, Deus, né, o poder infinito, para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual mais duradoura. Olha que interessante. A dor, por incrível que pareça, é uma chamada de Deus para que a gente tenha uma felicidade mais duradoura, uma felicidade mais espiritual. É, pois, realmente, pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento. Olha só como é que é forte. É, pois, pelo amor que Deus nos tem, que Ele nos manda o sofrimento. Deus manda o sofrimento? Manda. Mas é porque a gente ainda é muito ignorante, a gente não compreende isso. Quem aqui foi dar vacina no filho, e o filho chorou e não queria tomar vacina de jeito nenhum? Quem é a mãe ou pai que já passou por isso? Levanta a mão. O filho, naquela situação, ele queria tomar vacina, mas a mãe, que era mais sábia, não sabia que aquela vacina ia evitar, por exemplo, aquelas doenças lá terríveis que duram a vida toda, por exemplo, a SEIB, a paralisia infantil, né? Aí, aquela vacina que é ali, uma picadinha, acabou, pronto. Salva a vida toda. Deus, Ele sabe que o sofrimento nessa vida, mesmo que dure a vida inteira, é uma picadinha, porque nós somos eternos, milenares. A vida de 100 anos é uma picadinha. Então, para Deus, essa vida nossa é uma passagem.
E Ele sabe que talvez esse sofrimento vai nos dar uma felicidade espiritual muito mais longa. Então, é por amor a nós que Deus envia o sofrimento. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou mandando ninguém procurar o sofrimento pelas próprias mãos, não. Tá? Não estou fazendo apologia ao sofrimento. Eu estou falando, por exemplo, da pandemia. Ninguém pediu essa pandemia, pediu? Mas ela veio. Se ela veio, é para nos chamar para uma felicidade maior. Que muitas vezes, sem a pandemia, eu estava lá no bem bom, sem sofrimento, tudo jóia, tudo certo, e eu nem me atinava para isso. Aí veio a pandemia, eu comecei a refletir sobre mim mesmo, fiquei isolado, comecei a ter mais amor pela minha mãe, pelo não sei. Então, o sofrimento pode nos levar a ter uma felicidade, uma reflexão, para a gente entender a nossa real situação. E ele continua: fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dócil, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Ou seja, quanto mais perfeito eu sou, com certeza mais feliz eu serei. Muito obrigado, pessoal. Estudo extraordinário. Espero que essas reflexões possam fazer vocês melhor lidarem com o sofrimento que vocês têm, com as tribulações, com as aflições. Porque eu sei que cada um de nós temos as nossas. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. Mas quando eu estou falando isso aqui, estou falando para mim também. Porque eu tenho meus testes, tenho os meus desafios, e Deus prepara para cada um de nós, com especial carinho, o sofrimento que vai nos fazer desenvolver, espiritualmente falando. Então, que vocês possam refletir sobre isso, e cuidado com as orações, né? Em vez da gente pedir assim, muita paz, muito amor, muita paciência, aí vocês sabem que Deus vai dar as oportunidades para vocês desenvolverem tudo isso, né? Tem um amigo meu que ele um dia pediu assim: ó Deus, me dá tudo que eu mereço. Aí depois ele mudou, falou assim: ó Deus, me dá o que eu aguento, porque o que eu mereço eu não estou aguentando. Então me dá o que eu aguento passar por tudo, que aí eu vou passando à medida que eu vou conseguindo. Gente, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês.